Irmãos queridos, irmãs muito queridas, a paz e a misericórdia do Senhor neste sábado sempre estejam com você, com a sua família, com a sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Muito obrigado por estarmos unidos, reunidos, celebrando esse tempo pascal em que o Senhor nos convida com Ele a ressuscitarmos. Fazemos a experiência da vida nova, da vida plena que só Ele pode nos oferecer. Nosso palavra por palavra de hoje é a conclusão do assim chamado discurso do pão da vida. Desde a semana passada, durante os dias da semana, fomos ouvindo trechos do capítulo 6 do Evangelho de João. E hoje nós temos a conclusão do discurso. São os versículos 60 a 69. Começamos lá com o sinal da multiplicação dos pães, Jesus saciando a fome material, a fome física daquela multidão que dizia de 5.000 homens. Depois vimos ele andando sobre o mar e dizendo para aqueles e aquelas, os seus discípulos, não tenhais medo. E depois disso, depois que eles percebem que ele não está mais lá na montanha, e que ele havia voltado com os discípulos para Cafarnaum, ele começa então a dialogar com as pessoas sobre o verdadeiro pão do céu. Faz memória do texto lá da passagem do deserto, quando o povo come o maná, o pão do céu, e ele diz: vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. E ontem, quando ele dizia que era preciso comer a sua carne e beber o seu sangue, para dizer, assumir totalmente, radicalmente, profundamente, intensamente o seu modo de viver, o seu ensinamento, o seu jeito de ser. Hoje, no finalzinho do discurso, aquelas pessoas dizem, mas essas palavras são muito duras. Essas palavras são muito difíceis. Eles não conseguem entender esse sentido que para seguir Jesus Cristo, nós precisamos não só ir atrás dele, mas nós precisamos deixar que ele entre em nós, na nossa vida. Comer da carne significa fazer-se um com ele. Beber do sangue significa experimentar, aceitar, acolher essa vida que só ele pode nos dar. E aí, diante dessa reação de alguns daqueles discípulos, eles começam a não segui-lo mais. Dali para frente, eles optam por não ir adiante. Acontece muitas vezes, muitos batizados, batizadas, não querem viver a radicalidade da sua vocação. E por isso acabam deixando Jesus de lado, deixando Deus em segundo lugar, ou lembrando dele só na hora da precisão. E diante dessas palavras, ele diz: as palavras que eu vos falei são espírito e vida. Todo esse discurso sobre o pão verdadeiro, o pão da vida, é um sopro dentro de nós, para nos dar a vida verdadeira. Aquela que não se reduz às coisas que passam. No discurso do pão da vida ele diz: esforçai-vos pelo alimento que não perece. E diante dessa realidade o texto continua: mas entre vós há alguns que não creem.
Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai, que lhe seja concedido pelo Pai, ou usando a expressão anterior, que o Pai o tenha chamado. Essa é a nossa vocação. É Cristo o caminho único que nos leva ao Pai. E nós vamos cada dia mais aprofundando essa convicção. Também quando chega para os 12, para aqueles mais próximos, ele diz: vocês também querem ir embora? Não para duvidar ou para desafiá-los, mas como atitude de liberdade. O seguimento de Jesus, o discipulado no caminho de Jesus, é uma atitude livre, não pode ser imposta. Cristo nos propõe, nos convida, nos chama. A resposta é nossa. Aí Pedro, como sempre, o primeiro, fazendo voz da comunidade, de todo o grupo, ele responde: a quem iremos, Senhor? Ou seja, nós não temos, apesar de não entendermos, eles até então não haviam entendido a força da Eucaristia, eles não tinham entendido o vigor da comunhão, a força que precisa ser essa radicalidade com Jesus, de viver do jeito dele, de tentar dia após dia, apesar das nossas quedas, dos nossos fracassos. Mas ele diz: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro professa a fé na vida eterna, porque também ao longo do discurso do Pão da Vida, Jesus fala da vida e da vida em plenitude. E ele sempre acrescenta: e eu ressuscitarei no último dia. Repete muitas vezes a força da ressurreição. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Veja, Pedro fala na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, né? Nós cremos. Ele podia dizer, eu creio. Não, ele faz voz à comunidade. Nós cremos. Professam a fé na divindade do Senhor. Então, meus amigos, nós escutamos o discurso do Pão da Vida. Aprendemos que Jesus é o nosso sustento. Vamos buscar nele, hoje e sempre, essa força? É esse o meu convite para você e peço que juntos busquemos o Senhor. Quando estivermos perdidos, desanimados, vamos nos lembrar desse versículo 68. A quem iremos, Senhor? Nós precisamos ir ao Senhor porque Ele já veio ao nosso encontro. Vamos nos deixar abraçar pelo amor do Senhor no dia de hoje e vamos juntos seguir em frente no caminho do discipulado e da missão. Deus te abençoe e te guarde, ilumine teu dia, conduza a tua vida e nos mantenha em comunhão uns com os outros e todos nós com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo final de semana para você, para sua família, para aqueles com quem você estiver. Fiquem todos bem e até amanhã, com a graça de Deus.